E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o Leandro. Vocês conhecem a primeira estrada de ferro brasileira? Então, solta a vinheta, vai! Bom, pessoal, a estrada de ferro no Brasil era um conceito que as pessoas não acreditavam muito, porque eles diziam que a ferrovia não tinha lugar. Então, falava-se naquela época que se você ia conseguir manter um trem de carga por um dia do mês e os outros 29 dias ociosos, o que a gente sabe que é uma mentira. Mas não tinham-se essa ideia de que iria dar certo. No entanto, em 15 de outubro de 1835, 3 deputados eles conseguiram, com o parlamento, autorização para a construção de uma estrada de ferro que ligasse a corte, no Rio de Janeiro, até as suas respectivas províncias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Mas esse acordo caducou e ninguém foi para lugar nenhum. Ferrovia não aconteceu. É a primeira tentativa de uma ferrovia no país. O tempo passou e foi criada uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850. Essa lei ela previa a extinção do tráfico, do comércio negreiro no Brasil. E nessa época o café já tinha um pouco de lugar no país. No Vale do Paraíba Fluminense, um pouco sul de Minas Gerais, no Vale do Paraíba Paulista, já haviam plantações de café. E os fazendeiros começaram a querer que o império melhorasse o escoamento, porque eles não tinham mais a mão de obra para transportar o seu café. Então um inglês chamado Thomas Cochrane, ele em 26 de dezembro de 1852, ele consegue aprovar o decreto número 641, autorizando ele a construção de uma estrada de ferro, ligando a corte, Rio de Janeiro, com a província de São Paulo, para poder alcançar os cafezais do Império. Não é? Mas o Thomas essa lei ela tinha uma particularidade que foi conhecida como a Lei de Garantia de Juros, na qual o Império ele daria 5% em cima do capital investido, ou seja, independente de você ganhar dinheiro ou não com a ferrovia, você ia ter um lucro de 5% em cima do que você investisse. Essa lei ela foi postergada e várias outras ferrovias utilizaram dessa mesma lei para ganhar dinheiro e se implantar no país. Porém, o Cochrane também não concluiu seu intento com a ferrovia, e ela não aconteceu ainda. E é nesse momento que surge um importante ícone da história nacional, não só da história ferroviária, da história nacional, o Irineu Evangelista de Souza. Vocês conhecem o Irineu Evangelista de Souza? Até esse ponto da história, essa carga, esse café, ele era escoado pelo Porto do Rio de Janeiro, e muito desse café ele vinha pelos diversos pequenos portos que existiam na Baía de Guanabara, para chegar da região serrana do Rio, da região dos Campos, enfim, de todo o Rio de Janeiro, para o Porto do Rio de Janeiro. Então o Irineu, ainda Irineu, ele entende esse panorama e ele pede uma autorização ao governo imperial, desistindo da garantia de juros, pedindo somente a zona de privilégio para que não houvessem ferrovias concorrentes paralelamente a ele, não é? E em 12 de junho de 1852, ele consegue, através do decreto número 987, a autorização para a construção de uma ferrovia e da navegação da Baía de Guanabara para escoar essas cargas. Não é? A ferrovia dele ela partiria de uma localidade que foi denominada Prainha Mauá, que fica onde hoje é o município de Magé, naquela época chamava município da Estrela, e ele seguiria até a raiz da Serra de Petrópolis, subiria a serra, continuaria pelo interior do Rio de Janeiro, seguindo até a província de Minas Gerais, para encontrar o rio São Francisco. Não é? Um mês após o Mauá conseguir essa autorização, esse decreto, em dia 29 de agosto de 1852, ele vai até o Banco do Brasil, a sede oficial do Banco do Brasil, que era recém-fundado nesse momento, e ele consegue 26 investidores para conseguir fomentar a construção da ferrovia dele, toda particular, sem uso do dinheiro público. E então ele, um mês após isso daí, em 29 de outubro de 1850, alguns meses após, 29 de outubro de 1852, ele dá início às obras da construção dessa ferrovia, sob supervisão do engenheiro inglês Robert Brady.
né? E tem um detalhe muito interessante que a gente vai explorar sobre a cerimônia que o Irineu fez ao inaugurar as obras da ferrovia. O Evangelista era um visionário, ele ficou conhecido nos anais da história como o empresário do Império. E ele tinha algumas particularidades interessantes. Então, na cerimônia de inauguração das obras da primeira estrada de ferro brasileira, ele convida toda a corte, incluindo o próprio imperador Dom Pedro II, para se dirigir até o Pasto, na região dessa praia Mauá, da prainha Mauá, onde iriam começar a ser feitas as obras, e ele convida para que o imperador Dom Pedro II faça a escavação do primeiro dormente da estrada de ferro. Então ele entrega a Dom Pedro uma pá de prata cravejada com joias e um carrinho de mão de jacarandá, também com cravejamento de joias e adornos de prata. E o imperador faz 3 pequenos montes de terra com essa pá, coloca dentro do carrinho. Né? Então é interessante a gente notar só nesse pequeno pedaço que muito se fala da história que o Dom Pedro não gostou disso. Dom Pedro ficou horrorizado, o que não é muito bem verdade, porque Dom Pedro era, tanto quanto o Mauá, muito ligado ao progresso do Brasil. Eles tinham a visão de que o Brasil tinha que progredir. Então esse ato representou muito bem o que era o Império Brasileiro, que era o progresso, você sair de um país colonial e você entrar num país de nível industrial, um país moderno, que era a vanguarda na época, estava na mão da Europa, com a Revolução Industrial. Então Mauá e o imperador tinham isso em mente. Por isso que o imperador deu essa concessão a Mauá, e por isso que Mauá deu esse direito ao imperador, que é muito simbólico, muito interessante. Se a gente for parar para ver, é fantástica a simbologia que tem do imperador brasileiro, a autoridade máxima brasileira naquele momento, fazer o primeiro ato em prol da construção da primeira estrada de ferro brasileira. Em 6 de setembro de 1853, já com as obras um pouco mais avançadas e algum material ferroviário vindo da Inglaterra, né, Mauá fez um primeiro teste. Então o primeiro trem corre em solo brasileiro nessa data. Em aproximadamente um pouco mais de 2 km, a locomotiva com um vagão de serviço, ela percorre esse trecho em um pouco mais de 4 minutos e meio. Então essa data é um pouco conhecida, mas muito curiosa, que é a primeira viagem realmente de uma locomotiva, né, de um trem dentro do solo brasileiro. A estrada de ferro fica pronta e ela tem previsão para ser inaugurada dia 23 de abril de 1854, totalizando seus 14,5 km de comprimento. Porém, devido ao mau tempo que se encontrava na região, o imperador pediu para que essa data fosse trocada. Então a ferrovia foi inaugurada dia 30 de abril de 1854. Não estranho parar para pensar que essa data, 30 de abril, é comemorado aqui no Brasil o Dia do Ferroviário, porque é a data de comemoração da inauguração da primeira estrada de ferro brasileira. Isso é um detalhe muito legal, poucas pessoas sabem. Na viagem inaugural estavam presentes o imperador, Dom Pedro II, Irineu Evangelista de Souza estava presente, o dono da ferrovia, os acionistas, uma série de convidados. Tudo transcorreu muito bem e a viagem ela foi feita nos 14,5 km com uma locomotiva, um carro de passageiro especial para o imperador e mais 3 carros de passageiro para todas as autoridades que estavam ali presentes. A viagem durou um pouquinho mais do que 20 minutos, né, 14,5 km. Ela foi feita a 34 km por hora, mais ou menos. Era uma velocidade incrível para aquela época, né, porque todo mundo estava acostumado com tropas de muares ou cavalos. Cavalos era o mais rápido que se tinha. Então a ferrovia veio com uma modernidade, uma coisa muito interessante. E no regresso dessa viagem, quando acabou a cerimônia, as pessoas voltaram para a corte. No caminho de volta para a corte, o ministro de Estado do imperador, ele chama Irineu Evangelista de Souza para conversar com o imperador. E é nesse momento que o imperador nomeia Irineu Evangelista de Souza como Barão de Mauá, em detrimento à pequena prainha Mauá, de onde saía a estrada de ferro, né, que a estrada de ferro tinha um nome que não era estrada de ferro Mauá, ela fica conhecida como estrada de ferro Mauá, e sim Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, que foi conhecida como Estrada de Ferro Mauá, um pouco mais fácil de falar. Então Mauá recebe este título neste momento, na inauguração da primeira estrada de ferro brasileira. Para vocês verem a importância que a estrada de ferro teve para o Mauá, para o país e para o Império. Então, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, Estrada de Ferro Mauá de uma maneira geral,
ela possuía 16 quilômetros de comprimento no seu total, os 14,5 km foram acrescidos em 1856 de mais 2 quilômetros, chegando literalmente até a raiz da serra. Possuía 3 locomotivas inglesas de fabricação William Fairbanks Sons, de 1852. Possuía um carro imperial, 3 carros de passageiro de segunda classe, um carro de passageiro de terceira classe e 70 vagões para usos diversos. Ela tinha bitola de 1,67 m. O comum da bitola larga brasileira é 1,60 m, 1.600 milímetros, mas a estrada de ferro Mauá tinha uma bitola um pouquinho mais larga, foi a bitola mais larga no Brasil, inclusive. E ela custou um total de 1.845 contos de réis, o que era uma grana alta naquela época. Mas ela manteve bons lucros de operação até o ano de 1867. Após essa data de 1867, a estrada de ferro Dom Pedro II começa a ser construída, a rodovia da União também começa a ser construída e a estrada de ferro Mauá começa a perder carga, começa a não dar mais tantos lucros como ela dava em seu estado original, quando era apenas ela que existia. Mas somente em 1883, após muitos endividamentos, que o governo imperial ele leiloa a estrada de ferro Mauá e ela entrega, através de escritura pública, para a estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará. E nesse momento é quando a estrada de ferro Mauá deixa de existir, por causa dos endividamentos que a empresa de Mauá tinha, que a própria ferrovia tinha. Essa ferrovia foi anexada. Essa primeira anexação, essa primeira venda da estrada de ferro Mauá, ela aconteceu em 18 de maio de 1883. Mas a própria estrada de ferro Mauá, a sucessora da estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, elas foram sendo anexadas a outras estradas de ferro no Rio de Janeiro, até que finalmente, em 1957, o que havia ainda, todo o leito da ferrovia e mais as outras ferrovias, foram anexadas à Rede Ferroviária Federal, que, após alguns anos, algumas décadas, foi fechando a estrada de ferro Mauá, o que sobrou da estrada de ferro Mauá, já não mais em bitola larga, e sim já naquela época em bitola métrica, foi fechando entre 1974 e 1977, quando definitivamente encerrou-se o tráfego nos últimos quilômetros que ainda existiam da primeira estrada de ferro brasileira. Milagrosamente, uma locomotiva sobreviveu da estrada de ferro Mauá, a Baronesa, que tem esse nome em homenagem à esposa de Mauá, ficou conhecida como Baronesa essa locomotiva. Ela é uma locomotiva 222, e ela está no Museu do Trem, no Rio de Janeiro, que fica nas antigas oficinas do Engenho de Dentro, que eram enormes, mas foram reduzidas a quase nada com a construção do famoso Engenhão, o estádio lá para as Olimpíadas, que ocupa hoje a área do que era boa parte das oficinas do Engenho de Dentro. E o Museu do Trem ficou relegado num cantinho, e a primeira locomotiva brasileira está lá, a locomotiva de 1852. Sobra também algumas fundações do que foi o Porto Mauá, na ponta da linha, em Guia do Pacobaíba, lá em Magé, e o prédio da estação de Guia do Pacobaíba, que não é o prédio original, mas é um prédio muito antigo, que naquele lugar havia um museu, mas por motivos de segurança foi fechado nos anos 70, e o prédio fica lá em homenagem, uma triste homenagem ao que foi a ferrovia, minguando até o momento que ele por si só ruir. Pessoal, em um panorama bem básico, essa é a história da primeira estrada de ferro brasileira, a Imperial Companhia de Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis, que ficou conhecida popularmente como Estrada de Ferro Mauá, que foi fomentada pelo Império através do grande empresário do Império, Irineu Evangelista de Souza, o barão, depois conde e visconde de Mauá, e que infelizmente, como tudo no Brasil, acabou, e pelo menos o mínimo da sua memória sobra no que já foi dito da primeira locomotiva e da estação de Guia do Pacobaíba, que para quem puder conhecer, eu acho que é fantástico, um pouco da história ferroviária nacional, é o começo da história ferroviária nacional. E pessoal, se vocês curtiram esse vídeo aí, eu peço a todos aí que vocês deem o joinha, ajuda bastante o canal, clica no sininho aqui embaixo, deixe seus comentários, a sua opinião, dúvidas, se nós cometemos algum erro, pode falar aqui embaixo que a gente vai corrigir. Então, pessoal, é isso daí. O canal vai crescer com vocês, a gente precisa de pelo menos 1000 inscritos aí no canal para começarmos a monetizar, e monetizando a gente pode melhorar bastante todo o nosso layout, a nossa edição. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que está vindo por aí.
É isso aí, pessoal. Para quem não conhecia a Estrada de Ferro Mauá, agora vocês sabem. Um abraço.